Esse garoto ganhou superpoderes após ser mordido por uma formiga geneticamente modificada, e com a ajuda do seu amigo que é um fã de histórias em quadrinhos, ele decide criar um uniforme de super-herói para combater o vilão que sequestrou a sua amada. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar o Garoto Formiga, um filme de comédia lançado em 2013. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Ele está prestes a descobrir que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pelé Norman é um garoto tímido de 12 anos, que não tem sequer um único amigo na sua escola. Ele chega a ser mais impopular do que os nerds da turma, já que esses geralmente sofrem bullying, enquanto que Pelé passa despercebido por todos, até mesmo pelos valentões. Mas apesar disso, o garoto é apaixonado por sua colega Amanda Somerstead, que ao contrário dele é super popular na escola, e a autoestima do Pelé está tão baixa que ele próprio diz que é insignificante como uma formiga. Na sala de aula, a professora pede para os alunos formarem duplas para fazer um trabalho. Amanda começa a acenar na direção do garoto, e ele abre um sorriso e se levanta para ir até ela. Porém, logo ele percebe que Amanda estava chamando a garota sentada atrás dele. Depois que o sinal bate, ele se senta no telhado para comer uma maçã, e de repente começa a escutar os gritos de um nerd chamado William, que estava sofrendo bullying. Sem pensar duas vezes, Pelé joga a maçã nos valentões, e se abaixa para não ser visto por eles. Só que o garoto é forçado a se levantar quando o professor lhe manda sair do telhado, e como consequência disso, os valentões veem seu rosto, e começam a persegui-lo no caminho para casa. Para não apanhar, Pelé se esconde atrás de um dos arbustos, sem perceber que está perto de um formigueiro. Graças a esse descuido, uma formiga começa a escalar o corpo do garoto, e lhe morde bem no pescoço, semelhante ao que aconteceu com o Peter Parker. Rapidamente, o veneno desencadeia uma forte reação em seu corpo, e ele se sente tonto e cai no chão. Mas antes que desmaiasse, um homem se aproxima de Pelé, e ele não consegue ver seu rosto porque está com a vista embaçada. Assim que anoitece, o garoto acorda e caminha até sua casa, e seus pais lhe chamam para jantar, e dizem que estavam preocupados. Porém, ele explica que não está com fome, e se deita para dormir porque está exausto. Depois de pegar no sono, Pelé tem um pesadelo com um formigueiro, e vê a imagem de uma pessoa descendo as escadas da sua casa para comer os doces que estão na cozinha. Ao acordar, o garoto pisa em várias embalagens de doces, e se olhando no espelho, percebe que sua boca está suja de chocolate. Pelé então liga os pontinhos, e chega à conclusão de que não estava tendo um pesadelo, e sim um quadro de sonambulismo, pois era a pessoa que estava indo assaltar a geladeira. Durante o café da manhã, o Sr. Somerstead, que é o pai da Amanda, e também o dono da farmacêutica chamada Exofarm, está se explicando na televisão, porque pulgas geneticamente modificadas fugiram do seu laboratório. E seria esse um spoiler do garoto pulga? Ao tentar se servir leite, Pelé não consegue porque a caixa misteriosamente grudou na sua mão. Ele até precisa pedir pro seu pai arrancá-la à força. Já quando Pelé tenta beber o suco de laranja, ele sem querer quebra o copo, e seu pai pensa que era porque o vidro estava trincado. E felizmente o garoto não machuca as mãos com os cacos, afinal ele só queria relaxar tomando um suco de laranja. Ao chegar na escola, Pelé esbarra em Will, e sem querer derruba a revistinha do Homem-Aranha que ele estava segurando. Mas isso não importa, porque todos nós sabemos que o garoto formiga é melhor que o Spider-Man. A caminho da aula de educação física, Pelé arranca um pedaço da porta ao puxar a maçaneta. Logo seu professor, que é um ex-militar, diz que os alunos irão competir em uma luta de bastões, e pergunta quem quer ser voluntário para ele mostrar como funciona. E pelo fato de Pelé ter sido o único a não ter levantado a mão, o professor decide escolher justamente ele. Assim que a luta começa, o professor, que tem uns parafusos a menos, dá uma surra em Pelé, e diz que a dor é só uma consequência da fraqueza deixando o corpo. Mas ao perceber que a garota que gosta está olhando tudo, ele decide usar os seus poderes para impressioná-la, e desvia de vários golpes do cara, antes de arremessá-lo para fora da quadra com uma bastãozada. Como consequência, Pelé fica assustado e foge do local. Já depois da aula, impressionado pela força do garoto, Will se aproxima e pergunta se ele é o resultado de algum projeto secreto do governo, ou um super-herói como os das revistinhas. Mas antes que pudesse se explicar, o sentido aranha, quer dizer, o sentido formiga do garoto é ativado, quando um homem misterioso aparece carregando sacos no outro lado da rua. E por estar cansado de ouvir as perguntas do Will sobre seus poderes, Pelé deixa ele falando sozinho e volta para casa. Após isso, descobrimos que o homem é o Dr. Gamilcra, e ao pegar o jornal com a foto do Sr. Somerstead, ele diz que irá deixá-lo com uma pulga atrás da orelha, mostrando que quer se vingar do cara. E deu pra ver que mesmo antes de ganhar os poderes, Pelé já tinha o espírito de um super-herói, pois ele se arriscou para salvar um nerd que estava sofrendo bullying. E uma tática bem legal para não ser escolhido pelo professor é ficar olhando nos olhos dele. Na maioria das vezes funciona. Pelé também poderia ter levantado a mão, assim como os outros alunos, porque assim ele não se destacaria por ser o único que não queria participar, e provavelmente o professor iria ignorá-lo. Já no dia seguinte, a primeira coisa que Pelé faz ao acordar é admirar uma foto da Amanda. Ele então pega uma revistinha em quadrinhos e decide que irá se tornar um super-herói para tentar conquistá-la. Mas para conseguir alcançar esse objetivo, o garoto decide pedir ajuda de Will, que entende bem mais de super-heróis que ele. Felizmente, Will aceita ajudá-lo e lhe leva até sua casa explicando que cada herói tem uma fraqueza, como o Thor, que perde grande parte da sua força quando não está com o martelo, e o Lanterna Verde, que precisa ficar recarregando o anel para usá-lo. Já a minha são as
as pessoas que ficam nos comentários dizendo que os vídeos novos são reposts. Faz tempo que eu não reposto vídeo, hein, galera? E para entender melhor os poderes do Pelé, os dois decidem assistir um documentário sobre as formigas, que mostra que elas têm uma mordida super potente para seu tamanho. E para testar se é realmente verdade, Will pede para o garoto morder um livro, e de fato é verídico, já que ele acaba arrancando um pedaço fora. O documentário também fala que as formigas têm super olfato, e por isso Will traz várias comidas, e coloca uma venda nos olhos do Pelé para ele identificá-la somente pelo cheiro. E como algumas formigas são capazes de voar, Will fala para o garoto saltar da janela para tentar alçar voo, mas obviamente Pelé se esborracha no chão, porque ao contrário dele, as formigas que voam têm asas. Depois disso, Will costura vários uniformes de super-herói, porém todos ficam uma porcaria, e por isso eles decidem comprar um pela internet. Só espero que eles não sejam taxados. Passando para o dia seguinte, Pelé está na escola e acidentalmente destrói o mictório do banheiro masculino, já que agora ele urina ácido como as formigas. Quando o uniforme chega, Will cria uma máscara com anteninhas para manter a identidade do seu amigo em segredo. Os dois então vão até o estacionamento de um supermercado, na esperança de que algum crime aconteça para poderem salvar o dia. Enquanto esperam, os dois discutem qual seria o melhor nome de super-herói para usar, e Pelé dá a ideia de formiga humana, mas Will acha ridículo. E como o Homem-Formiga já existe nas histórias da Marvel, eles escolhem o nome Garoto-Formiga. E já que tudo está tranquilo com nenhum crime acontecendo, Will decide entrar no mercado para comprar doces. Pelé fica esperando no estacionamento quando de repente um ladrão rouba a bolsa de uma mulher. No mesmo instante, o garoto tira o casaco para revelar seu uniforme e perseguir o ladrão. Assim que os dois ficam frente a frente, o ladrão acha que Pelé está só brincando de super-herói, afinal ele tem apenas 12 anos. Mas quando o garoto diz que roubar é errado, o ladrão se irrita e começa a encurralá-lo contra a parede. Porém, Pelé começa a escalar a parede como uma formiga e depois se joga em cima do ladrão para imobilizá-lo. Quando a polícia chega no local, o bandido fala para os agentes sobre um tal garoto formiga, mas obviamente eles não acreditam nele. Ao reencontrar o Will, Pelé explica que ajudou a prender um ladrão e que descobriu que consegue escalar paredes. Só que dessa vez, ao tentar demonstrar, ele falha. Quando os dois voltam para casa, Will sugere que Pelé falhou porque precisava recarregar seus poderes depois de usá-los, tipo como o super choque. Mas ao invés de eletricidade, o garoto precisa comer açúcar. Will então cria um cinto de utilidades como o do Batman, mas no lugar dos utensílios ele colocou doces. E eu acho que nesse ritmo o garoto formiga vai virar o garoto diabetes. Com o passar dos dias, Pelé impede mais crimes e aparece na televisão e nos jornais. Porém, sua identidade ainda permanece anônima. Amanda até se torna fã do garoto formiga, sem nem desconfiar que ele é na verdade o seu colega. Toda essa fama deixa Pelé bastante feliz, já que antes ele era tão popular quanto uma porta. Mas como consequência disso, Will fica chateado, porque segundo ele, um super-herói deveria se importar em salvar as pessoas, e não com a fama e popularidade. E eu queria ver ele dizer isso pro Homem de Ferro. Mas voltando um pouco, eu fiquei confuso ao ver o garoto destruindo o mictório com a sua urina ácida. Afinal, quer dizer que agora ele não poderá mais usar o banheiro e terá que se aliviar no mato? Se bem que Pelé poderia comprar um daqueles recipientes de plásticos feitos de polietileno, porque eles são à prova de ácido. E você não precisa de autorização para comprar um, já que tem até mesmo em alguns supermercados. Ao anoitecer, Amanda está fazendo um cartaz do garoto formiga e pede para sua irmã Ida abaixar o volume do rock que está ouvindo para não atrapalhá-la, já que as duas são totalmente opostas. Uma é a patricinha popular e a outra é a roqueira antissocial. Nesse momento, o Homem-Pulga aparece na janela e leva Amanda embora, deixando apenas o colar dela para trás. Ida até tenta salvar sua irmã, mas não consegue. E se ela tivesse comprado um vidrinho de Cotrine, isso não teria acontecido. Já no dia seguinte, para não assustar os alunos, a professora mente que Amanda está doente. Só que inesperadamente, o aluno começa a gritar por ajuda. E quando todos olham pela janela, percebem que ele está pendurado no teto. Imediatamente, o nosso herói veste seu uniforme e se apressa para resgatá-lo. Porém, logo ele descobre que o aluno é na verdade um boneco que Ida pendurou no telhado para atraí-lo, pois ela queria conversar com o garoto formiga. Sem perder tempo, Ida mostra um vídeo que o Homem-Pulga fez em que sua irmã aparece presa em uma jaula de vidro. Na gravação, o cara diz que tem duas condições para libertar Amanda. A primeira é que ele pague $20 milhões em notas não marcadas, e a segunda é que o pai dela, o Sr. Somerset, abandone a Exofarm. Querendo tirar o seu da reta, Pelé pergunta se o pai da Ida não pode pagar o resgate, e a garota fala que ele não é tão rico a ponto de ter 20 milhões sobrando, mas mesmo com medo de se meter com um super vilão, Pelé decide ajudar porque ele gosta da Amanda e pretende conquistá-la. Após isso, os dois vão até a casa do Will, que fica irritado assim que percebe que Pelé trouxe Ida junto, porque eles haviam prometido que tomariam cuidado para que ninguém descobrisse esse segredo, especialmente uma garota que é colega deles. Porém, Pelé explica que Ida não sabe quem ele é. Os dois então contam o que aconteceu com a Amanda na noite anterior e mostram o vídeo que o Homem-Pulga enviou. Will até diz que o pai das duas parece o Lex Luthor, que é um vilão das histórias em quadrinhos do Superman, e que comete vários crimes enquanto finge ser apenas um empresário de sucesso. E obviamente, ao ouvir alguém comparando o pai dela com um criminoso, Ida fica irritada e defende o seu velho, dizendo que ele produz vacinas e medicamentos para doenças incuráveis.
Deixando a briga de lado, eles começam as investigações para tentar descobrir a identidade do Homem-Pulga. Quando perguntado de quem ela suspeita, Ida fala que desconfia que o criminoso possa ser alguém que trabalha na Isofarm e que quer tirar o seu pai da presidência para assumir o comando da empresa. Ao sentir o cheiro da Amanda no local, Pelé percebe que é do colar que está com Ida e que caiu do pescoço da irmã dela na noite do sequestro. Então ele tem a ideia de usar o super olfato do Formiguinha para tentar descobrir onde Amanda está. Felizmente a estratégia dá certo e eles chegam na mesma casa em que a formiga mordeu Pelé. Will conhece bem a história dessa casa e explica que ela pertencia a uma velhinha chamada Senhora Galmelka e que a polícia encontrou o corpo dela apodrecendo dentro da residência. E como se o Will já não tivesse assustado o Pelé o bastante, afinal é ele que terá que entrar na casa sozinho. E ainda diz que é possível ouvir os passos da velha caminhando durante a noite. Mas mesmo com medo de parar em um episódio de Supernatural, Pelé urina no cadeado da porta para conseguir derretê-lo e entrar. Ao caminhar pelo local, o garoto encontra um laboratório bizarro com vários insetos e equipamentos de pesquisa. Apesar de estar assustado, ele continua explorando e eventualmente encontra Amanda. Sem perder tempo, o garoto tenta quebrar o vidro, mas não consegue porque é blindado. De repente, o Homem-Pulga aparece do nada e prende Pelé na caixa de vidro ao lado, mostrando assim que estava de tocaia para aprisionar quem tentasse soltar a garota. Os dois então começam a conversar e o Homem-Pulga revela que era um bioquímico que trabalhava na Isofarm. Seu papel era realizar uma pesquisa envolvendo uma espécie rara de formiga, que eles acreditavam que poderia curar doenças mortais. E como a mãe do cara estava doente, ele resolveu injetar nela um soro que tinha fabricado usando as formigas. Rapidamente, os resultados do soro apareceram e a mãe dele melhorou. Só que infelizmente, o Sr. Somerstead resolveu cortar alguns custos dentro da empresa, o que incluía sua pesquisa envolvendo formigas. Sem poder continuar fabricando o soro, a mãe do cara ficou sem o medicamento e acabou morrendo. Ele também perdeu seu emprego na Isofarm e jurou que se vingaria um dia. Para alcançar esse objetivo, o doutor montou um laboratório na sua casa e recomeçou a pesquisa, mas dessa vez usando pulgas ao invés de formigas. Com o tempo, ele conseguiu fabricar outro soro que curou a artrite que tinha em suas pernas e as deixou 100 vezes mais resistentes. Porém, surgiu um efeito colateral enorme, já que assim como as pulgas, o doutor também precisa beber sangue para sobreviver, sendo que a formiga que picou Pelé era uma das últimas daquela espécie rara usada na pesquisa. E para tentar trazer Pelé para o seu lado, o cara diz que entende como ele se sente, pois também era impopular na sua época de escola, e que o garoto deveria abrir os olhos, porque o Will só está interessado nos seus poderes, e Amanda não gosta dele, e sim somente do garoto formiga. Enquanto isso, do lado de fora de casa, Ida e Will ficam preocupados com o fato do garoto não ter voltado ainda, e por isso chamam a polícia. Assim que os agentes chegam, o Homem-Pulga dá um salto enorme e foge do local, e eu só espero que ele não se esconda em algum cachorro de rua. Logo, os policiais abrem as caixas usando serras, e Pelé tem uma crise existencial, e começa a achar que o doutor tem razão, pois agora o modo de pensar do garoto mudou, e ele vê que não tem motivos para ficar arriscando sua vida para salvar pessoas que nem mesmo sabiam que ele existe. Quando os dois são soltos, Amanda reencontra seu pai e sua irmã. Já Pelé conversa com Will e mostra que está decepcionado consigo mesmo, porque não conseguiu libertar a Amanda, e ainda por cima deixou o vilão lhe capturar. Will então diz para ele ir atrás do Homem-Pulga, mas o garoto desiste de ser super-herói e lhe devolve a máscara. E ao que tudo indica, o filme chegou naquela parte clássica em que o protagonista se vê perdido e sem esperanças. Mas considerando que Pelé estava atrás de um cara com o DNA de uma pulga, não seria maluquice ele levar alguns sprays antipulgas para derrotá-lo? Sem contar que Pelé poderia ter derretido a caixa com a sua urina ácida. Afinal, ela tinha algumas partes feitas de metal, e usando essa habilidade, se é que podemos chamar isso de habilidade, ele teria conseguido derreter o cadeado da porta. Era só pedir para Amanda olhar para o outro lado para não ver a sua formiguinha, se é que vocês me entendem. Já no dia seguinte, Pelé está na escola e escuta Amanda contando para suas amigas que o garoto formiga apareceu para tentar salvá-la e que ele é incrível. Mas apesar disso, Pelé continua deprimido. Alguns minutos depois, todos estão na sala de aula e são pegos de surpresa quando vários tremores começam a abalar a escola. A professora evacua os alunos e Will conta que o Homem-Pulga está atacando a escola. Porém, Pelé diz que isso não é da sua conta e foge do local. E essa cena me lembrou aquela famosa frase do Spider-Man. Sem escolhas, Will coloca a máscara e se arma com alguns inseticidas para tentar parar o vilão. Só que ao vê-lo com a máscara, o cara pensa que ele é o garoto formiga e por isso ele captura. Ao mesmo tempo, Pelé percebe que seu amigo ainda não saiu da escola e volta para procurá-lo. Chegando na sala do teatro, ele encontra uma cópia do traje do garoto formiga que os estudantes fizeram para atuar na peça da escola e portanto decide vesti-lo. Quando Pelé finalmente encontra o Homem-Pulga, percebe que não pode fazer nada, porque primeiro precisa comer açúcar para recarregar seus poderes. Para resolver esse problema, ele corre até a máquina de bebidas da escola e toma um refrigerante para recuperar suas forças. Porém, graças a esse contratempo, o vilão consegue fugir com Will, saltando até a floresta para não ser pego. Pelé então quebra o cadeado de uma bicicleta com os dentes e pedala até a floresta. Assim que chega, o garoto encontra o óculos do Will caído no chão e decide cheirar o objeto para usar seu super olfato para rastreá-lo.
A tática dá certo, e rapidamente Pelé encontra seu amigo e consegue libertá-lo. Nesse momento, o Homem-Pulga salta de cima de uma árvore e golpeia o garoto, que é arremessado para longe. Após se recuperar, Pelé arma um plano para atrair o vilão para uma armadilha. Ele deixa sua máscara no chão e revela sua identidade pro Pulga. O cara fica distraído ao ver o rosto do garoto. Isso dá a oportunidade de Will chegar pelas suas costas e esvaziar os galões de sangue que ele carrega. Agora, sem poder recarregar seus poderes, Pulga perde as suas forças e toma um socão do Pelé. Ao se levantar, o cara percebe que a sua artrite voltou e o garoto lhe ergue com os braços, explicando que as formigas podem levantar 50 vezes o seu próprio peso. Depois de ser jogado morro abaixo, Pulga é finalmente derrotado e preso pela polícia. Quando a noite chega, Pelé entra pela janela do quarto de Amanda e ela fica feliz ao vê-lo. E para agradecê-lo por ter derrotado seu sequestrador, a garota faz um biquinho para beijá-lo. Porém, ele diz que só veio para devolver o colar dela e para ver a Ida. Assim que os dois se reencontram, Ida lhe chama de Pelé, revelando que sabia esse tempo todo que ele era o garoto formiga, e acaba rolando um clima entre eles. E que bom que Pelé fez a escolha certa. Por fim, o garoto está dando banho em seu cachorro, e o Will chega para conversar, explicando que fez um novo traje. Mas não para o garoto formiga, e sim para o novo parceiro dele. Afinal, segundo Will, até o Batman tem um Robin para ajudá-lo. Fala galera! Se você pudesse escolher um inseto para ser picado e ganhar os poderes dele, qual você escolheria? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.